Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, educação e outros assuntos. Esse mês, o mês de abril, é o mês internacional da conscientização sobre autismo. E por falar em autismo, nós temos aqui essa convidada para lá de especial que não só tem a experiência de ter um filho autista, como também tem estudado e se aperfeiçoado em saber mais sobre esse diagnóstico para lidar com essa questão. E se você tem um filho autista, um parente autista, ou conhece alguém que tem esse diagnóstico, eu peço que você me aguarde só um pouquinho, que eu volto após a vinheta. Ela é bacharel em Ciência da Educação pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF. Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Há 21 anos atua como professora do primeiro segmento do ensino fundamental pela Rede Pública Municipal de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Atualmente está cursando uma pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicado na Educação de Pessoa com TEA e aplicador ABA. Sofreu a perda de 2 filhos, mas Deus a agraciou com 2, o João Pedro, de 14 anos, e o Miguel, de 5 anos. Ela ama a maternidade, o cuidar, o ser mãe. É apaixonada por música, canta na igreja, gosta dessa interação com o público através da música. Ela é alegre, bem-humorada, aquela que vê sempre o lado bom da vida. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Rafaela Pelicione. Rafaela, muito obrigado por aceitar o convite aqui, estar, né, aqui no Zé Poesia Videocast. Nós nos sentimos honrados por receber você. Olá, Zé. Olá, José Augusto, né? Eu que fico muito agraciada, lisonjeada, né, pelo convite. Muito obrigada, já agradeço imensamente. E falar de um tema tão especial e um tema tão importante, que se tornou um tema muito importante para a minha vida, né? Para a minha vida e para a minha família. E aproveitando o gancho, né? Você pode contar um pouquinho, Rafaela, assim, da sua história, da sua vida como mãe? Eu acho que você já falou quase tudo aí, né, na sua apresentação sobre mim. Eu sempre morei, né, no interior, né, tive aquela família clássica, sempre fui criada dentro da igreja, e aí estudei em escola pública, depois veio a universidade, veio também o casamento, e eu tinha sempre essa vontade muito grande de ser mãe. Né, e fui agraciada, como você falou, com 2 filhos, né, 4, né, mas 2 não estão aqui mais comigo, mas eu tenho 2 aí para a gente criar, né, que é o João Pedro e o Miguel. E interessante para informação para os demais, né, que nós estudamos juntos, somos colegas há 20 anos, né, nós nos formamos e tal, nós somos, né, somos então, amigos de faculdade. Somos amigos de faculdade, assim. E uma coisa que eu coloquei, né? A questão da sua alegria, de ver sempre as coisas, né? Estar de bem com a vida. Né? E toda vez eu lembro de você sorriso, em relação né? daquele sorriso, daquela alegria. E eu acho assim que isso é muito interessante, muito importante para as questões difíceis da vida. Né? Quando acontece algo que vem nos abalar, nos abater, e estar olhando de forma positiva, isso é muito importante nessa questão, né? E por falar nisso, nas barreiras e dificuldades, como você começou a perceber que o Miguel tinha um comportamento diferente das demais criancinhas? Por eu ter tido um filho anteriormente, né, o João Pedro, né, como nós falamos aí, eu já sabia mais ou menos aquelas etapas do desenvolvimento, já tinha mais ou menos em mente alguma coisa, né, do dito habitual de um desenvolvimento de uma criança. Mas o Miguel, ele veio realmente de uma forma, como é que eu posso dizer, tranquila, tive uma gestação tranquila, né, a gente quando sonha em ser mãe, eu tinha muito essa vontade, né, de ter muitos filhos, de ser mãe novamente. E aí veio o Miguel. O Miguel
até então, né, desde a gestação, não tivemos nenhuma intercorrência, correu tudo bem, mas quando ele foi fazendo lá para um ano e um mês, né, mais ou menos, 1 ano, 2 meses, eu comecei a perceber algumas questões nele diferentes da do João Pedro. E o tempo foi passando, a ausência da oralidade, né, o verbalizar, né, de forma oral, o que ele queria, que ele verbalizava com gestos ou às vezes com agressividade. Sim. Mas oralizar mesmo, pedir as coisas, ele não usava. Mas o que me chamava mais atenção, né, talvez a fala não era tão importante para mim naquele momento. Lembrando que o Miguel ele nasceu em 2019 e aí, no caso, em 2020, ele ia completar 1 ano. E o que aconteceu em 2020? Só para a gente lembrar aí, aquela coisa toda da pandemia e fecha tudo, né, lockdown. E eu fiquei praticamente com ele 1 ano, né? Eu acho que todas as mães nessa época ficamos com essas crianças 1 ano em casa. E eu, assim, eu lembro que a gente não podia, né, nem ir ao médico de rotinas de pediatra. Então, foi uma diferença do João Pedro, que a gente acompanha, né, todo mês, né, a gente leva os filhos ao pediatra. E o comportamento dele, que me chamava mais atenção, me preocupava, era que ele não aceitava o não. Ele não conseguia entender, claro que uma criança de 1 ano vai entender, mas como que ele reagia, né, ao ser contrariado é o que me preocupava muito. Como? Você vai falar assim, Rafaela, mas toda criança reage. Sim, concordo, toda criança reage, né? Com birras, com choro, quando você proíbe fazer uma coisa, tira a mão daí, pá, não pode. De forma até muito sutil, porque eu sou muito calma e tranquila, como você me conhece. Mas ele tinha um comportamento, assim, explosivo demais. Ele simplesmente se jogava no chão e começava a bater a cabeça no chão e bater a cabeça na parede. E aquilo foi aumentando, foi ficando muito mais grave, ao ponto de eu estar em casa, muitas vezes, eu esqueci, falava um não com ele, assim, uma coisa que não podia, e ele, se eu esquecesse, eu estava às vezes lavando a louça na pia, e a mesa do almoço estava posta ainda, ele puxava a toalha e tomava tudo no chão, então era assim, e começava a gritar muito, né? Ele não parava muito também de fazer as coisas, parecia que ele não entendia. E nesse meio tempo também, eu lembro que eu fui à casa dos meus pais e meu pai, né, eu já tinha percebido mais ou menos em casa, ao chamar ele não atendia. Mas aquilo não dei muita importância, que até então eu não tinha essa noção, não tinha essa questão assim, pode ser um autismo, não tinha o nome em si da questão. Eu sabia que ele tinha alguma coisa. Você até o momento assim, você tinha algum conhecimento sobre autismo, mesmo que superficial? Superficial, que eu fiz, né? Eu fiz educação e lá atrás no nosso curso, eu lembro do nosso curso na época normal, a gente trabalhava uma disciplina falando um pouco sobre isso. Né, mas você não conseguia fazer essa conexão, não? Porque também naquela época, Zé Augusto, onde quando eu estudei, né, no meu normal lá atrás, o autismo era visto de outra forma. Sim. O autismo era com aquela questão mesmo de aparência, né? Aquela criança muito no mundo dela, que não interagia, que não sorria, que não ria, que não abraçava. Sim. Então eu tinha toda essa questão, né? Mas agora a gente vê que não. O Miguel, ele sorria, ele gostava de beijo, ele gostava de abraço. Sim. Ele só não gostava muito de imitar alguns gestos, né? Por exemplo, dar tchau, ele tinha dificuldade. Ele não imitava muito, né? Nessa época. E não atendia quando a gente chamava ele. Então, a marca mais, assim, forte... Isso, foi o não chamar, não atender, não focar numa coisa. Quando a gente, tipo assim, apresentava algo a ele muitas vezes focava em algo assim totalmente diferente daquilo que era o objetivo, por exemplo, de um presente ou de um local onde a gente estava. Ele estava fixado, bem focado em alguma outra coisa. Né? Não naquilo ali. Não naquilo. E o chamar, eu fui na casa do meu pai, né, é uma pessoa, né, humilde também, mas ele falou assim, Rafaela, ele chamou Miguel, chamou, e Miguel realmente não atendia, não olhava para ele, que o certo é a criança olhar. Então eu falei assim, ele falou, Rafael, ele não está atendendo, será que ele tem um problema de audição? Eu falei assim, pai, vamos ver, temos que ver isso mesmo, eu percebo isso em casa, né? Na época eu lembro que e aí a gente começou toda uma percepção de muitas coisas, né?
eu tinha... Mas o principal era esse. Ele não era oralizado, não falava, né, claramente o que queria. Tinha muitos comportamentos, hoje eu posso dizer disruptivos, né? O termo, né, é esse. Comportamentos agressivos ao não, né? Com agressividade de se autolesionar, porque ele batia cabeças, Zé Augusto, muito forte. E aquilo me preocupava, eu ia acudi-lo e aí, ao acudir, ele começava a ficar nas ditas crises, que a gente fala hoje em dia, né? A gente tem esse termo. Mas Essa era crise, tudo assim, muito novo para mim. E há quanto tempo que ele ficava assim nessa crise? Geralmente dura mais de uma hora. Mais de uma hora. Agitado, gritando, chorando. Uma hora. E aí, Bastante às vezes, tempo, né? você fala assim, mas às vezes isso acontecia várias vezes ao dia. Então, assim, eu já estava muito estressada e cansada, porque eu não estava sabendo como manejar aquilo, como lidar com aquilo. Foi então que nós começou a abrir um pouco as brechas da pandemia, né? A gente começou a levá-lo, tipo assim, as coisas começaram a abrir mais, Sim. Porque antes a gente tinha medo de levar, porque poderia pegar alguma coisa e não era emergência. Então, eu tardei um pouco a levá-lo a médica de rotina mesmo. Mas quando as coisas foram... Ele já tinha mais de um ano, a gente se sentiu mais seguro e fomos ao pediatra dele. Ao ir ao pediatra, a informação sobre o autismo veio na hora ou veio depois de quanto tempo? Assim que você apresentou o comportamento dele ao pediatra, ele diagnosticou na hora ou você precisou ir mais vezes para até diagnosticar, ter uma informação mais detalhada, mais precisa sobre o diagnóstico autista? Pois é. Quando eu levei ele à pediatra e falei, né, ela logo encaminhou para uma neuropediatra, né? Eu não sei se era neuro na época ou se era a psiquiatra infantil que tinha lá na época, né? Não era nem pelo plano ainda. A clínica, né, que eu levei ele, a clínica do Bombeiro. Posso falar aqui? Posso falar, né? Do Bombeiro, a 4ª Policlínica do Bombeiro, tinha uma médica lá, mais voltada para essa parte neurológica. Aí foi outra consulta que eu fui porque até então a gente tinha essa noção, a gente tinha essa fala de que criança de pandemia, porque não fala. Porque foi criança de pandemia. Quando eu consegui marcar para essa tal médica, né, que é mais para essa parte neurológica, quando eu levei Miguel lá, de cara, ela já viu o Miguel diferente e estranho, porque Miguel, Zé Augusto, eu não conseguia sair com ele para lugar nenhum, né, daquele âmbito ali de casa. Quando eu levava ele para algum lugar, ele simplesmente não parava. Ele tinha muita dificuldade de concentração, de atender, né? Ele saía correndo. E você chamava, ele não atendia. Não. E ele brincava muito, isso que eu esqueci de falar da outra pergunta, mas falo agora. Ele brincava muito, ele gostava muito de rodas, coisa que roda. Só que ele não ficava rodando assim, ele não ficava como às vezes a gente acha característico no autismo, Sim. Ficava rodando as rodinhas, ventiladores, eles gostam muito disso, né? Mas ele ficava assim, ele gostava de ficar olhando o carrinho andando e ele ficava olhando assim. Então, para ele tinha essa funcionalidade no brincar com o carrinho, de ficar puxando e olhando as rodas, o girar da roda. E não brincar de levar o carrinho para um lugar, de botar algum brinquedo no carrinho, de botar areia no carrinho. Ele não tinha essa função no brincar. Ele jogava tudo para cima quando se estressava. E o que ele mais gostava eram os carrinhos, mas olhar o girar, né? O mover das rodinhas. E eu levei isso para ela e ela, né? E essa questão do bater na cabeça. E também levei... E quando eu cheguei no consultório, ela foi muito perspicaz. Ela falou assim, mãe, ele não olha para mim, né? Eu sou uma pessoa diferente, né? E ela, como é militar, ela estava toda paramentada, né? Aquela roupa, né? Que você sabe, você também é militar. Era para ele o quê? Uma criança, né? Olhar e ficar olhando para ela. Algo diferente. Ele não teve esse olhar. Aí eu falei assim... Aí eu falei a questão da fala, mas eu falei assim... Aquela mãe que fica assim... Tipo assim, querendo ajustar os erros... Ele não fala, mas é também porque veio de pandemia, né? Ela falou assim, mãe, a fala, né? O oralizar, ele se dá, ele não conversa com você, não tem o pai, não tem o irmão, não tem, às vezes, um vídeo que você bota no YouTube.
não tem, às vezes, o avô e a avó. Sei. Então, não tem por que você botar a culpa na pandemia. Ele tem a presença, ele ouve as coisas, né? Uhum. E ele está envolto à comunicação. E aí que eu falei assim, caramba, então não foi a pandemia o problema do meu filho. Que até então a gente botava tudo a culpa na pandemia. Sei. Aí eu falei assim, tá, então tem isso, e mais o comportamento que ele teve dentro do consultório. Que ele não olhava para ela, ele queria mexer em tudo, ele não sossegava, ele não parava, era muito mesmo agitado. E aí ela falou o seguinte, você já pensou, aí sim, que eu fui ouvir, né, sobre o autismo. Você já parou, ela não falou que meu filho era autista, isso também foi muito bom, né, da parte dela. Ela falou assim, você já parou para pensar na possibilidade do seu filho ser autista? Aí eu olhei para a cara assim do meu esposo, né, que estava me acompanhando na época, e eu falei assim, sinceramente, doutora, não. Eu sei que ele tem alguma coisa diferente, mas eu não sei o que é, né? Autismo. Aí vem aquele conhecimento prévio que a gente tem de ser uma criança reclusa, de ser uma criança no mundo dela, de ser uma criança que não gosta de toque, que não ri, né? Que, sabe, que anda na ponta do pé. Miguel não tinha nada disso. Miguel andava normal, Miguel, ele gostava de abraço. E aí ela falou assim, vamos acompanhar. Aí ela não fechou o diagnóstico. Ela falou assim, vamos começar com as intervenções, que é o primeiro passo. Vamos começar com as intervenções, vamos começar primeiramente com uma fono, né? Vamos procurar, você tem plano? Eu falei assim, sim, na época eu já tinha um plano. Procura um plano para você, uma fono, para a gente começar as intervenções com o Miguel, com a questão da fala. Primeiramente foi isso. Aí eu saí do consultório, assim, arrasada, né? Uma pergunta, uma possibilidade, assim, que foi bastante inquietante, né? Sim. Sim, foi bastante. Aí eu já comecei a lendo, já comecei a estudando, já comecei a fazer conexões com redes de apoio de amigas. Isso. Entendeu? Aí acho que isso vai ser depois, você vai perguntar, né? Não, a gente já pode entrar, na questão da sua rede de apoio, porque você foi impactada com uma possibilidade, não fechou o diagnóstico, mas você já colocou uma minhoquinha na cabeça, ficou nervosa, você começou a ver, a estudar, começou a comentar com os colegas, ou primeiramente começou a comentar com o seu pai, com a sua mãe, com a família, ou seja, como é que foi a questão da rede de apoio, desde a família até os mais externos? A minha família sempre me apoiou muito, né? Meus pais, é o que eu falo, que são, assim, o meu sustento mesmo, né? Eles me ajudavam muito com o Miguel, a cuidar do Miguel, né? E na época da introdução do Miguel à escola também, meus pais me ajudaram muito. Mas nesse momento aí, estávamos ainda no tal lockdown, né? Aí fomos procurar a fono, começamos o tratamento com a fono, mas eu não via muito resultado, né? Porque o plano só liberava meia horinha, então eu saía de lá, eu morava na época ainda em São Sebastião, e víamos uma vez na semana, até a gente conseguir liberação de mais um tempo do plano, que aí a gente bate de frente com os planos de saúde também, que é outra história difícil também que a gente sofre, passa na vida, né? Quem é mãe atípica aí, com os planos de saúde e liberação das terapias. Mas começamos, aí quando eu voltei, isso foi no meado do ano, né? Que a gente começou a intervenção com a fono. Nesse meio tempo, eu fiquei buscando com amigas, né? Buscando na internet. É aquela coisa, Zé Augusto. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu tive, as duas possibilidades que eu tive, e eu falo isso para todas as mães, né? São duas coisas. Ou você encara e vai em frente e escancara para todo mundo, ou você se tranca e não reconhece e não aceita. Ou é aceitação ou não é aceitação. Então, claro, quando eu saí daquela consulta, muito angustiante, eu chorei muito, eu fiquei muito preocupada com o que talvez poderia ser do meu filho, como é que ele ia ser, como é que ele ia se desenvolver, como é que seria o futuro dele, se ele ia conseguir arranjar um emprego, ser uma pessoa, né, dita normal, né, entre aspas, eu deixo bem claro isso, dita normal, que normal ele é.
ele só faz parte, né, de um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, é uma forma de ser e de pensar e de responder aos estímulos diferente das outras crianças, das outras pessoas, mas aquilo me inquietou muito, eu fiquei muito preocupada. E aí eu comecei, aí eu falei assim, não, vamos lá, eu vou abrir o verbo e vou falar disso aí. Mas então, eu voltei e consegui uma neuropediatra mesmo, aí já do plano de saúde, onde ela já tinha os relatórios da fono e já tinha relatórios também de psicólogo. Eu comecei fazendo também psicólogo com ele, né? Uma terapia com psicólogo comportamental, que é muito importante. E quando eu consegui a consulta com a neuropediatra mesmo, que ela, né, fechou o diagnóstico do Miguel, eu já fui assim, de meses e meses de intervenções, de pesquisa, de correria para lá, para cá. Quando eu cheguei, já dei tudo na mão dela. Olha, eu tenho isso aqui sobre meu filho, e mais a minha fala, e mais você vai observar aqui na sala. E você, aos poucos, depois daquela a possibilidade, né, que não fechou o diagnóstico, você mesmo já encarou a situação, foi buscando informações. Sim. E quando você, ao mesmo tempo também, você já foi se conscientizando da situação, já foi reforçando a ideia de que, de fato, né? Sim. E quando você chegou foi ao médico, a doutora, você já, né, apresentou tudo. Sim, e já confirmou. Sim. Isso. E ela analisou e laudou mesmo o Miguel, né? Ele já estava com 3 anos. Então, foi um tempinho, eu achei um tempo bom. Foi um tempo que deu pra gente analisar e observar. Tem crianças... Quanto tempo, mais ou menos? No caso, foi mais ou menos 1 ano e pouquinho, com as intervenções, conseguindo, né, a gota d'água, que o plano ele fosse liberando. Porque também, Zé Augusto, é aquela coisa que eu ouvi muito da médica no dia. Eu chorei, claro, quando ela deu o laudo, seu filho, ele é autista. E esse laudo, mãe, não encare isso como uma derrota. Esse laudo vai te ajudar a ajudar o seu filho, porque com esse laudo as portas vão se abrir mais das terapias, que agora você tem dificuldade, eu tinha muita dificuldade em conseguir horas a mais de terapia, mais vezes por semana. Então ela falou, esse laudo aqui vai te ajudar a ele, e ela falava assim, é só um papel. Mas assim, na minha cabeça, eu falei assim, que papel, cara? Que papel? Meu filho é autista, como é que ele vai ser? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não esperava uma coisa assim na minha vida, né? Eu não esperava isso. Como é que eu vou lidar com essa criança? O manejo. E a gente não quer aceitar. A gente não espera, como eu falei, a gente não espera quando a gente engravida, a gente sonha com uma criança dita que não vai ter nenhum transtorno e nem vai ter nenhuma síndrome. Então, eu falei assim, aí fui para casa, falei com a minha mãe, ela chorou muito também, junto comigo. E aí que foi aquele ponto assim, ou eu encaro, ou eu escondo do mundo e fico quietinha com esse laudo aqui em casa, na gaveta, e vamos ver o que vai dar. Tive medo, tive dúvidas, tive vergonha, porque meu filho não parava, na época já estava começando a voltar as coisas, né? A gente começava já a ter acesso a ir à igreja, ele não estava ainda na escola, né? Mas foi assim, eu sei que ele não parava. Eu tentava levar ele na igreja, tentava levar ele nos lugares públicos, eu não conseguia, era tão desgastante para mim que eu não conseguia. A gente não conseguia, era cansativo sair com o Miguel. Dava muito trabalho, de toda a preparação, de toda a rotina e de estar no ambiente. Né? Isso até eu esqueci de falar lá atrás, né? Agora você já entrou um pouquinho aqui na questão da rede de apoio, mas de coisas dos prejuízos que a gente tinha, né? Que eu falo prejuízos para mim, né? Que estou na ponta da lança, que eu falo, como mãe, como família, e também para ele. A gente tinha muita dificuldade em sair com ele. Ele tinha movimentos repetitivos, ele tinha uma rotina de trajeto assim, impressionante, Zé Augusto. Eu não conseguia. Eu lembro que a gente estava no verão, antes do laudo ainda, com essas dúvidas, né?
dele, essa agitação dele toda, eu não conseguia muitas vezes sair da minha casa, onde eu ficava lá na praia, para casa da minha mãe, que ficava umas 4 ruas. Uhum. A gente não conseguia. A gente fala assim, mas não, era muito desgastante, era muito cansativo, era assim, desafiante e era frustrante. Eu não conseguia sair com ele, porque ele chegava na rua, ele tinha que fazer o mesmo trajeto que ele fez no dia anterior. E se não fizesse aquilo, Não, era entrava contrariado, entrava em crise, né? Se jogava no chão e acabou. E ele sempre foi um menino muito grandão, muito forte, graças a Deus, muito pesado. E eu muitas vezes não conseguia mais manejar ele. Então eu precisava sempre que alguém fosse comigo. Entendi. Alguém, né? No caso, o pai. Às vezes meu pai vinha encontrar. Eu levava, assim, cerca de um trajeto que talvez demoraria 10 minutos, eu levava mais ou menos 1 hora para chegar. Ele tinha que parar, ele tinha que passar no mesmo buraquinho, ele tinha que parar e ler a mesma plaquinha, observar, ler, né? Ele não lia se oralizando, mas ele apontava e os números e as letras toda vez. E ele atentava aos detalhes daquele As caminho placas, todinho. todo. E queria passar e verificar Sempre. os detalhes todinho. Se tivesse alguma coisa faltando, ele não iria. Ele não queria. E daí eu comecei, essa criança tem problema mesmo. Falava assim, né, gente? A gente não pode falar assim, mas na nossa cabeça, na hora de falar, né? Essa criança tem algum problema. Ele não é como João Pedro foi, ele tem uma questão aqui. Isso não é normal. Assim, da normalidade minha, do que eu conhecia até então de desenvolvimento, de... Sei. Não tá dentro, tá fora do padrão isso aqui. E eu às vezes nem ia para lugar nenhum. Porque às vezes vamos sair para ir à beira do mar, um exemplo. Eu não conseguia às vezes chegar, porque ele não entendia que a gente ia para a beira do mar. Ele queria fazer aquele trajeto de novo. Então eu lembro que nós fomos antes do diagnóstico dele. O diagnóstico dele veio no dia 6 de maio, né? Vai fazer aniversário daqui a pouco, diagnóstico mesmo. Eu lembro que a gente foi em março daquele ano, né? A gente saiu, nós viajamos para uma praia diferente. E eu fiquei assim, gente, tô precisando de uma praia, de viajar, descansar. Gente, vou tomar até uma água aqui. Foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Foi só eu, né, meu esposo e os meus filhos. Ele já estava com a intervenção da fono, mas não tinha diagnóstico ainda. Ele tinha, né, já tinha feito 2 anos. Eu ia fazer 2 anos, não me lembro agora. A idade certinha, Zé Augusto. Zé Augusto, eu fiquei tão cansada. Porque ele tinha uma coisa de linhas retas. Aí nós chegamos na praia, tinha um corrimão, né? Foi até em Guarapari, posso até falar o nome da praia. Foi em Guarapari, na praia ali do centro, que tem um corrimãozinho que vai e sobe. Eu sei, assim, que a gente não conseguia... Quando nós chegamos, nós passeamos pela orla. Que a gente não entendia até então sobre isso, né? Sobre a questão da rotina dele. No outro dia, nós subimos. Aí, no outro dia, a gente foi pra praia. Ele não queria ir pra praia. Ele queria... passear no mesmo lugar, caminho. José Augusto. Nós ficamos o dia inteiro com o Miguel, praticamente passeando para aquele corrimão. Ele andava do corrimão e voltava. E voltava várias vezes. E qual estratégia que vocês usam? No dia eu dei o picolé. Aí o picolé ele ficou na beira da crise, para tentar burlar essa questão da... Foi tão cansativo que eu falei assim, eu quero ir embora. Não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Aí conseguimos, né? Dava um picolé, ele ficava um pouquinho lá paradinho conosco, lá sentadinho na areia. Depois ele saía, não tinha medo de se perder. Ele não tinha medo de... Ele não tinha aquela coisa de criança. Ele simplesmente ele pegava e saía. Ia andando. E andando a gente que tinha que... Andando, registrando tudo ao redor. E ele não atendia. Volta, Miguel, vem cá. Atender. Nada. Não atendia. Nada. Tá focado, né? O hiperfoco, né? Isso. Aí foi indo. Aí eu falei assim, quando eu voltei da viagem, eu até lembro que a mamãe falou assim, aí deu pra você descansar um pouquinho. Eu falei assim, descansar. Eu voltei mais cansado que tudo. Foi horrível. Então, aí foi mais um passo que eu falei assim, gente, ele realmente tem alguma questão, né? Ele realmente levei isso na época para neuro, desses movimentos repetitivos, dessa questão da rotina.
E, como eu falei, a gente morava em São Sebastião, né? E para vir para cá, para Campos, né, para as terapias na época, eu vinha de carro com ele. Eu não conseguia vir sozinha com ele. Eu tinha que vir com alguém, porque se tivesse alguma mudança no trajeto, o mundo caía. Eu já tive momentos de ter que parar o carro, entendeu? E porque ele vinha para cima, ele se soltava e vinha para cima de mim. E uma força, assim, impressionante. Ele vinha para cima de mim, eu dirigindo, e agarrava no volante para voltar aos gritos. Então, tudo isso a gente passou. Eu falo que passou porque passou. Hoje ele não deixa de ser autista, mas com as intervenções, com as terapias, né, já melhorou bastante essa questão de... E eu saber manejar também, né, essa questão da rotina. Eu não conseguia. Teve uma época que Campos ficou toda cheia de buraco e de reformando tudo quanto é rua. Eu quase que eu morri, porque eu doera. Aí eu tinha que fazer um trajeto com ele antes de sair de casa. Se ele aceitasse, né, numa boa, tudo bem. Mas se ele falasse assim, eu percebesse alguma rejeição a fazer aquele trajeto, eu não conseguia sair de casa com ele. Ele não... Rafaela, porque, cheio de mimo. Porque, não, gente, não era mimo, não. Era uma coisa diferente. Aquilo ali é diferente. Porque era assim, era muita agressividade, era muito intenso. A diferença de uma birra, eu sempre falo, né, com as pessoas, a diferença de uma, que me perguntam às vezes, qual a diferença da birra de uma crise? Para mim, é o tempo e a intensidade. Né? Porque a birra, você dá o que a criança quer, ela para. É uma birra. Agora, a crise, uma crise pode começar por uma birra. Isso pode acontecer. Mas, assim, a intensidade e o tempo que leva é muito maior, é muito desgastante. Imagino. E, assim, você falou, né, do seu posicionamento diante desse diagnóstico, né? Você escolheu aceitar e escolheu enfrentar. E o que você diria para as mães, que tem muitas mães que não aceitam ainda, né? Existem muitas pessoas que, como diz, tem uma outra opção, que é de se envergonhar, de se recolher e de esconder o diagnóstico. Ou, na verdade, até nem vão se aprofundar com medo de ter esse diagnóstico. Ela suspeita, porque já existe uma informação bastante vasta em relação ao autismo, não tão como a gente gostaria, mas existe uma informação e às vezes a mãe, ela percebe alguma coisa, mas ela tem medo de se aprofundar naquilo e descobrir que o filho é autista. Então, qual o conselho que você dá para a mãe que está nesse processo aí, que tem medo e tem medo de descobrir, ou se já descobriu, mas não quer assumir o filho autista e tomar o posicionamento correto para também, né, assim, para diminuir diminuir os problemas, né, os prejuízos, assim, né? Eu falo assim, que uma criança especial, que o autismo ele é incorporado como uma deficiência, né, também, está dentro da questão da legislação, e ele entra como um deficiente, né, na garantia dos seus direitos, né? É difícil para a mãe, é difícil para a família, mas é muito mais difícil para a mãe. Porque eu vou falar da minha situação, né? Tem muita mãe que não tem um emprego. Tem muita mãe, às vezes, que trabalha numa empresa privada. E quando você tem esse diagnóstico, você tem toda uma mudança em sua rotina. O tratamento de uma criança especial, né, autista ou não, ela demanda muito da pessoa, do cuidador. E quem está na frente do seu cuidador? É a mãe. Ou se ela puder pagar alguém para levar a criança dela várias vezes na semana para as terapias que têm que ser feitas. Mas se não tiver essa condição financeira, como é que vai ser? Ela vai ter que se disponibilizar e muitas delas, nas clínicas por onde eu passo e ando, a maioria das mães, elas deixaram sua carreira, elas deixaram o seu emprego. Eu
tenho essa possibilidade, porque eu sou funcionária pública, né? E tem essa lei que me ampara a cuidar do meu filho. Eu tenho uma redução de carga horária, né? Eu vou falar aqui, porque eu tenho redução de carga horária, que sou amparada por lei para cuidar do meu filho. Sei. Mas eu trabalho ainda. Eu reduzi minha carga horária para poder cuidar dele. Então, é difícil falar desse assunto, né, para as mães, mas aquelas que estão assim, que vê que tem uma questão, eu posso falar pelo outro lado, da criança, né? Você não aceitando, você não está deixando a sua criança evoluir mais. Porque você aceitar é você conseguir mais terapias, conseguir um acesso às coisas, conseguir que a criança possa evoluir. Ah, Rafaela, mas eu não tenho condições de ter um plano de saúde, que é a grande maioria, né? Eu não tenho condições, o SUS não abarca, não consegue abarcar. Infelizmente, eu queria trazer uma fala aqui diferente, mas a gente vê aí que não consegue. O Sistema Único de Saúde não consegue ainda trabalhar com essa demanda, que é muito grande, não tem. As mães não conseguem ainda ter acesso às terapias pelo SUS de qualidade, né? Consegue, mas não como deveria ser, né? Não quero também falar aqui tão mal do nosso Sistema Único de Saúde, mas infelizmente é essa a realidade. Então a gente tem que os dois lados da moeda, que é importante sim se ter um diagnóstico logo, mas é necessário também cuidar dessa família, dessa mãe. Eu acho também que tem políticas públicas, deveríamos ter políticas voltadas para essa família, para esse acolhimento da família. E aí entra muita coisa, Augusto. Entra mães que se desesperam, entra mães que vão à luta e perdem o seu trabalho. Existem muitas mães que ficam sozinhas, abandonadas, porque muitas vezes o pai, o parceiro, o companheiro não está ali junto, então não aceita. É mais difícil para o pai aceitar realmente o filho dentro do espectro autista. E essa confusão toda, né? Mas o que eu falo mesmo é que elas não abafem a questão, que elas vão à luta, que elas busquem um tratamento para a gente poder minimizar os prejuízos que essa criança tem, né? Eu acho que ficar reclusa e não aceitar é pior para a criança e, consequentemente, para a família também. Entendi. Você falou muito na questão Você já falou um pouco, né? Que a rotina não é uma rotina comum, é uma rotina extremamente desafiadora. Cansativa. E fala assim... Exaustiva. Dessa rotina, assim, desde a manhã, ele acordando, preparando ele para a escola, ele no almoço, até levar ele para terapia, como é que é o dia a dia? Bom, agora eu posso falar que está um pouco assim melhor e mais tranquilo, porque nós fizemos todo um trabalho da rotina mesmo. Mas lá no começo, quando a gente começou com o diagnóstico e tinha toda essa logística e esse deslocamento dele de ir para vários lugares, era muito cansativo, porque ele acordava, ele às vezes não queria colocar uma roupa, ele resistia em colocar uma roupa, ele não aceitava aquela roupa. Teve uma época que ele queria só colocar roupas de cor cinza. Eu tinha que me inventar, porque a roupa sujou na terapia do dia seguinte, eu não conseguia lavar a tempo. Ele aí já tinha, né, começado a ir para a escola. E aí era assim, foi 2022. Eu falo que 2022 foi o ano que eu consegui, assim, todos os meus cabelos brancos, toda a minha olheira, tudo. Que luta. Tudo. Aí era assim, ele tinha dificuldade para se vestir. Aí quando a gente conseguia, com muito suor e lágrimas, colocar ele dentro do carro, eu tinha dificuldade no trajeto, se passasse por outro lugar. Sei. Chegava lá e tinha dificuldade para descer do carro. Caramba. Tá? Isso foi por quase um ano, tá? Foi 2022 todinho. E eu trabalhava ainda nesse dia no tempo normal meu, não tinha ainda conseguido a redução de carga horária. A gente levava, por isso que eu não consegui nem muitas vezes ir sozinha, né? Eu tinha sempre que ir com alguém comigo no carro, muitas vezes, né? O pai me acompanhava, sempre. E dificuldade para sair do carro. Era outra dificuldade, para sair do carro.
Aí, depois, quando chegava dentro da clínica, ele não queria subir. Porque se ele tivesse feito a terapia em outra sala, ele queria aquela mesma sala. E não queria aquela... Aí, os terapeutas começaram a botar ele numa sala, a mesma sala sempre. Para não ter deslocar, né? De uma sala de um ambiente para outro. Ter essa diferença toda, cara, era muito cansativo. Isso aí eu já estava assim, morta na farofa, fica quieta. Tô brincando, né? Que eu sou uma pessoa muito bem-humorada, você sabe disso. Mas assim, não foi fácil, Zé Augusto. Quando saía da terapia, né? No mesmo dia, ele resistia, não queria descer. Aí já não queria descer, não queria que acabasse. Aí era um caos. Era gritos, pontapés, né? Muito cansativo mesmo. Aí a gente até conseguiu colocá-lo no carro. Aí quando eu vinha correndo para casa, voltava, né? Para São Sebastião, já quase meio-dia. A gente corria para dar almoço a ele. Aquela rotina de horário que a gente tinha na nossa cabeça. Mas ele não. Ele queria fazer as mesmas coisas. Né? Ligar a televisão, ver aquele programa que ele gostava, né? Tomar o Toddy, comer a comida. Aí, muitas vezes eu não conseguia dar banho. Aí resistia em querer botar o uniforme. Isso aí, ó. E horas, e horas, e horas. Aí você se estressa, você tem horário para chegar no seu trabalho. Aí na época eu trabalhava, como eu falei, no horário normal, né? Eu tinha que botar ele na escola e correr para minha escola. Eu chegava na minha escola. Quase sempre. Não, eu chegava. Ainda bem que eu tinha uma diretora maravilhosa. Posso falar o nome dela? Pode falar. Vera. É um apoio, apoio. Eu tive muito apoio. Isso. Porque isso que eu falo também, as mães, quando você abre o verbo, abre o jogo, você começa a ter rede de apoios. É um aqui que tem assim, eu conheço uma mãe tal. Entra no Instagram dela, ela posta muita coisa. Aí outra mãe aqui, eu conheço essa mãe aqui que também tem um filho autista. E aí eu abrindo o jogo, eu consegui conhecer outras pessoas e ter informações. Né? É muito interessante. Consegui muito informações, né? Aí eu ligava pra mãe, olha, aí as mães me acalmavam, não, calma, no começo é assim mesmo, daqui a pouco vocês vão ter que se adaptar, ele vai melhorando também essas questões com as terapias, tem que conseguir as terapias. Sim. Então a gente assim, abrindo, aceitando e abrindo o jogo, vamos dizer assim, porque não tinha mais como eu vou esconder meu filho. Eu vou esconder meu filho por quê, né? Ele vai ter que ter contato social, ele vai ter que ir para a igreja, vai ter que ir para a escola, ele vai ter que ter uma vida normal. Então, isso aí me ajudou bastante. Então, eu tive a Vera, que foi um apoio muito bom lá na minha escola. Ela era diretora na época, a Pâmela também, a vice-diretora, me ajudou bastante. E ela sabe, eu abri o jogo para elas, né? Abrir o jogo, tem que falar, tem que buscar ajuda. E aí elas ficavam na turma até eu chegar. Às vezes ficava alguém ou botava alguém para ajudar lá. E sempre de calma, você vai conseguir redução de carga horária. E eu chegava na escola muito tarde, mas aquilo já mexia com o seu emocional, com o seu estresse. Eu vivia um estresse muito grande. Porque eu chegava na escola, mesmo que ela falava assim, Rafaela, calma, chega quando você puder. Mas a minha organização vinha assim, tô atrasada, tem que correr. Eu não consegui desacelerar por conta disso. Eu chegava na escola sempre de 1h15, 1h20, 1h30 da tarde. Né? A aula começava 1h e as crianças ficavam me esperando. Então isso também era errado, eu me cobrava. Sei. Eles não têm porquê ficar me esperando, eles não têm nada a ver com a minha situação. E aí eu consegui, depois de 1 ano, a redução de carga horária para poder me dedicar às terapias do Miguel. Né? Foi uma benção. A redução de carga horária, meu Deus. E hoje, ele tem as dificuldades ainda com as rotinas, mas melhorou muito. Então, sobre essa melhora, então houve uma grande superação sua como mãe, né? E, assim, em que esse diagnóstico autista, que lógico você não buscou isso, mas aconteceu na sua vida, em que aspecto isso te melhorou como mãe? Porque você foi rompendo limites, você se doou de uma forma que você não se doaria se fosse tudo normal, né? Se tudo fosse conforme, né? Conforme a normalidade, digamos assim. Então, em que isso te ajudou como mãe? É um divisor de águas, né? Eu acho assim, a gente tem sempre aquelas histórias assim, porque Deus sabe para quem manda, né? Os filhos, né, especiais. Você não quer,
aceitar isso, né? Deus tem que mandar para mim, Senhor, mas vamos lá. Já que tá aqui, caiu nas minhas mãos, mudou tudo, como você falou. A gente labuta mais, o carinho dobrou, o amor triplicou, né? Porque, como eu falei, ele é uma criança assim muito sensível, uma criança muito amorosa, muito carinhosa. Tem os momentos dele, né, que a gente já conhece mais ou menos o jeitinho, agora a gente já tem o manejo, né? Porque a gente começa a estudar, a ver. Aí a gente tem, e os terapeutas ajudam bastante a gente, né, como saber manejar a criança. Então a gente já sabe mais ou menos o que, né, como lidar. Mas você falou o que mudou? Mudou tudo na minha vida, né? Mas se você perguntasse, você voltaria atrás, lá atrás, você talvez desejaria não ter o Miguel? Não faz parte do meu repertório, né, pensar isso. Não, eu tentaria sim tê-lo e teria sim novamente o Miguel, porque ele faz parte da minha vida, ele é uma parte de mim aqui nesse mundo. E o meu objetivo é fazer com que ele consiga se adaptar neste mundo, né? Que este mundo consiga, né, recebê-lo de uma forma assim, mais amorosa, mais empática, né? Então, eu me tornei uma mãe muito melhor. Com certeza. Muito melhor. Com certeza. Falta tempo para isso, falta tempo para aquilo. Você... Porque eu ainda faço muitas terapias com ele, vamos continuar, porque o processo Sei. não há, porque ele está muito melhor agora, as pessoas param na rua e veem, né? Não, mas ele nem parece ser autista, né? Mas o autismo é uma questão de comportamental, né? Muitas vezes não tem a aparência, como uma síndrome de Down, né? a física, mas lidar com comportamental, eu acho que é mais desafiador, até mesmo para os médicos. Eu acho mais desafiador para os médicos encontrar, às vezes, alguma coisa, uma terapia certa, o método certo de terapia, medicação, se for necessário, para, né, regular aquele comportamento agressivo, disruptivo. Então, lidar com o comportamento é muito difícil. Eu vejo assim que, né, eu até cheguei a escrever, que Foi. você me pediu Você fez, sobre o Miguel, a poesia para ele. A poesia para ele, eu lembro. Ficou lindo. Vi, Vou assim, até passar aqui pro pessoal depois, se puder. Eu vi assim a questão do limite, né? Você amou, né? E um amor incondicional, e você passou a amar mais, porque ele exigiu mais. Sim. Né? Se fosse uma pessoa estranha exigindo algo da gente, que não saiu da gente, é uma coisa, né? Mas ele saiu de você, ele reivindicou algo mais de você, e você deu esse algo mais, está dando esse algo mais. A gente nota no seu cuidado com o seu filho, você de fato é uma super mãe, né? O seu cuidado em relação a ele e o progresso que ele teve, foi assim, né? Então, de fato, né, isso te fez amar mais, ser mais mãe e ser um exemplo para outras mães que estão nessa questão, Sim. que estão lidando com esses, né, com esses problemas e podem também encontrar um apoio seu. Né? E nessa questão, quer dizer, eu vou agora para a questão da experiência, né? Saindo da experiência de ser mãe de um autista, de uma criança autista, entra também a sua educação, né? A sua pós-graduação, os estudos que você está tendo dentro da área. Sim. Né? Em que isso tem ajudado você? Como é que você pode explicar um pouco sobre os seus estudos, a sua formação? Porque levou você também, influenciou você um pouco, né? Sim. Sobre... Ninguém vai estudar autismo, ninguém vai estudar síndrome de Down ou qualquer outra questão, né? Se não tiver algo de interesse. O interesse maior de todos é ter alguém na família, ter um filho, ter alguém, né? A gente vê aí, eu percebo isso muito até mesmo nos médicos que a gente segue nas redes sociais, doutores também em educação que falam, né, que se especializaram sobre a inclusão, sobre o autismo. Eles têm sempre um autista, têm um filho. Então, assim, foi para isso mesmo. A minha busca foi para entender melhor como manejar o meu filho e como eu vou prepará-lo para este mundo. Porque hoje o Miguel tem as suas questões, né? No caso 4,
com 5, daqui a pouco 6 anos. Mas eu tenho que projetar o Miguel na adolescência. Porque como é que o Miguel vai ser um autista, que é diferente? Você sabe que a adolescência já é uma etapa da vida bem conflituosa, né? Por questões mesmo do comportamento, da maturidade, da maturação corporal, dos hormônios. Então, tudo isso vai aflorando. Mas com uma questão do comportamento cerebral, de pensar diferente a vida, de ver diferente, como é que vai ser isso? Então, a gente tem que começar agora para a gente tentar colher esses frutos mais tarde. Porque eu tenho certeza que lá na adolescência vão ter desafios também. Isso. Né? Porque a gente está saindo agora de um processo com o Miguel. E a gente já viu, a gente está vendo já com ele, já para 6 anos, algumas questões que a gente não via lá com 2, com 3, com 4 anos, né? Que são outras questões que a gente não está aqui para abordar nesse momento. Cada fase fase é uma coisa, são as podas que a gente fala, as podas neurais, né? A gente tem que aproveitar essa questão, porque há umas podas aí, há uma mudança natural para toda criança vai ter isso. Então, a gente tem que aproveitar isso e tentar construir nele toda uma melhora possível, para ele ter toda uma base, principalmente emocional, para saber lidar com questões que daqui a pouco vão aparecer. Porque ele sempre vai ter... Zé Augusto, foi uma coisa que o psicólogo falou dele há muito tempo, o psicólogo dele muito bom, foi o primeiro psicólogo, não está mais com ele, mas ele era muito bom, falava assim, ele sempre vai não é que vai ser sempre atrasado da turma, a turma que ele fala assim, não é nem da escola, a turma da idade dele, mas ele sempre vai ter, talvez, Rafaela, um comportamento diferenciado, uma coisa mais infantilizada. Ele talvez vai falar de temas não normais do seu ciclo de amizades. E realmente a gente percebe muitas vezes isso no Miguel. Tem hora que ele vem com umas coisas assim que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Ele tem toda uma percepção diferente, né? Então isso... E aí na adolescência o que acontece? Vem o tal do bullying. Isso que eu ia falar. Né? Se preparar para esse contexto, como é que ele vai reagir a isso? O adolescente em si, eles se atraem por afinidades. E eles desconstroem também as amizades por não afinidades. Então, é mais comum pessoas que não são iguais a um grupo serem mais discriminadas. Que tem um pensamento disruptivo, um comportamento completamente fora da linha. Isso. E aí, essa é a minha... Nossa, né? Eu acho de todo mundo, talvez. Não estou falando só do meu filho que está dentro do espectro. Mas ele, como está, eu preciso dar suporte a ele agora... para ele também saber lidar com as emoções. Não é que eu quero que todo mundo aceite, né, trate meu filho de uma forma, né, vamos dizer assim, cuidado que ele é... Não é isso, mas eu tenho que também trabalhar o Miguel para ele encarar as durezas da vida. Porque ele vai receber muitas coisas, os nãos... Na época lá batia a cabeça, os nãos vão continuar aparecendo na vida. Ele vai ter que lidar com essas emoções, com esse jeito diferente do mundo, lidar com ele. Então, o estudo veio para poder agregar mesmo, e também meu trabalho, né, Zé Augusto? Porque eu trabalho com educação e realmente cada vez mais, nós temos nas escolas, né? Isso já é outro tema, né, da inclusão, não é aqui que nós vamos abordar isso, mas nós temos cada vez mais crianças autistas na escola, crianças especiais, crianças dentro do espectro, ou crianças com síndrome de Down na escola. A inclusão está aí. E como saber, nós não somos preparados. Nós não somos assim... eu vejo se o professor não buscar essa ajuda por si só, não vai saber manejar essa criança em sala de aula. Então, eu comecei estudando meu filho, mas na minha vida escolar, no meu trabalho, eu também tenho crianças dentro do espectro autista, que eu tenho que saber lidar com eles. E cada autista, nós nem falamos aqui isso, cada autista, ele é único. Cada autista é um mundo, como a gente fala, né? Ele é único, não é igual. Tem que ter um tratamento bem entendeu? específico. Por isso que tem até os níveis que a gente fala agora, os níveis de suporte, que está até caindo por terra essa nomenclatura de novo. Era nível 1, nível 2, nível 3. Como é que fica essa questão do grau do autismo? Como é que é isso? Eu vou tratar ainda como nível 1, nível 2, nível 3, que é o que está mais atual agora, né? Mas daqui a pouco, né, vai se mudar, está se mudando de novo essa questão aí do DSM-5, né? Está vindo aí com o CID novo, que era para ser implantado agora, em 2025, mas
eles deixaram para 2027. Eu acho que até mesmo para poder a própria área, né, da medicina, dos médicos, eles vão ter que se aperfeiçoar. Isso aí não vai ter jeito. Eles vão ter que estudar, vão ter que ver, né, rever essas questões que mudam muito, Zé Augusto. Nós estamos falando aqui de comportamento. Então, o comportamento, a mente humana, né, é uma coisa assim que está em estudo, está em análise. Então, cada dia, cada coisa, vem mais os estudos aí para confrontar, né, e ir além. Hoje nós temos a questão do nível 1 de suporte, que era o leve, né? O nível 2, que é aquele que não consegue ainda ter essa oralidade completa. Sei. E o nível 3 de suporte, né, que é aquele que demanda mais, né? É aquele que não é oralizado, que tem muitas vezes mais demandas de ter alguém para fazer as coisas com ele. Não consegue fazer as coisas sozinhos. Mas o importante é que os níveis, eles podem... a criança, né, o autista, ele pode caminhar pelos níveis. O nível 2, por exemplo, pode vir a ser um nível 1. Foi o que aconteceu com o Miguel. Miguel ele não conseguia falar, oralizar. Eu gosto muito desse termo, oralizar. Explicar muitas vezes, contextualizar uma coisa, contar fatos da escola. Ele tinha essa dificuldade. Era sempre coisas muito picadas, ou desconectas, ou se calava, ficava em silêncio. Mas ele conseguiu, né, do ano passado para cá, ele já conseguiu quebrar essa barreira. Ele não tem uma conversa, muitas vezes, fluente com você, assim, de detalhes. Sei. Né? No início, meio e fim de uma história. Mas ele já consegue falar com você e você entender o que ele está dizendo. Né? Você já teve a oportunidade de falar com ele, que ele adora o amigo policial. Né? Fala, Miguel. Ele Oi, adora tudo o bem? amigo policial. Então, ele já consegue se expressar de uma forma melhor e contar um pouco melhor a fatos, coisas, né, que antes não tinha. Mas é isso. Bem, Rafaela, nós estamos terminando Já a passou nossa conversa, a nossa entrevista, que foi assim, um bate-papo muito esclarecedor, demais assim da conta. Imagina. E nós caminhamos em várias trilhas, a sua experiência, a sua vida, da sua rotina, tudo que você tem passado e ainda vai passar, mas com muito mais experiência, né? E resumindo tudo, né? Você é uma mãe, uma super mãe que escolheu enfrentar, ao invés de se acovardar, de se encolher. E por conta disso é um exemplo para todas as mães, né, que estão lutando com filhos com outros tipos, né, não só com autismo, mas outros tipos de deficiência, digamos assim. Não é fácil, Augusto. Como eu falei aqui na entrevista, eu sei que você já quer encerrar, mas é um assunto bem, bem abrangente. A gente caminha pelas clínicas e a gente vê que também no autismo a gente tem muitas comorbidades, né? E às vezes crianças que são autistas têm TDAH, tem o TOD, tem outras comorbidades aí associadas, né, ao transtorno. Então, as mães lutam muito. As mães estão lá, o nível 3 de suporte, cara, é desafiante. É uma criança não oralizada, uma criança que vive realmente no mundo dela, que não interage muitas vezes, mas a mãe, gente, é a melhor terapeuta que a criança pode ter, porque ela que sabe como lidar, ela acaba aprendendo que ela está vivendo com a criança, ela sabe manejar. Porque às vezes eu chego lá e vejo, né, conversando com mães, vejo assim, ele é nível 3 de suporte e tal. Eu fico assim, nossa, como que é trabalhoso, né? Não posso dizer aqui outra coisa, como que é trabalhoso. Eu fico vendo ele se comportar no ambiente, né, a criança, e eu pergunto, mas como que você faz? Eu faço isso, já vi que ele gosta disso, então eu dou isso. Mas ele entende o que você fala? Entende. Quer dizer, a mãe já percebe que a criança entende. Então, a gente vai sendo terapeuta dos nossos filhos. Então, quando a gente chega no consultório, chega diante do terapeuta, a gente já vai falar tudo. Olha, é isso. Ele fala assim, porque a gente é a primeira ali em casa, né? A família ali é o primeiro lugar.
que ele vai ter esse contato. E a gente vai começar a entender essa criança. Então, a gente não deve ter esse medo do diagnóstico, não. Porque hoje em dia as coisas estão muito mais assim, com a informação muito mais na nossa mão. Isso. Então, você tem acesso à informação, você tem acesso à ajuda muitas vezes. E buscar essa ajuda, buscar essa rede de apoio, né? Buscar e ir em frente. E você, assim, como é que as pessoas podem te encontrar para falar com você, para, né, pedir orientação, né, para compartilhar algo com você em relação ao espectro autista, ou em relação a outro tipo de deficiência que o filho dela possa ter, já que você, assim, mostrou, assim, uma sensibilidade muito grande em relação a falar da sua experiência, da sua vida. Como a gente encontra Rafaela Pelicione? Hoje a gente tem o Instagram, né? Todo mundo tem o Instagram hoje em dia na vida, Rafaela Pelicione, né? Pode achar lá, @Rafaela Pelicione, com I. Vão lá, me acham lá, pode pedir. Mas assim, Zé Augusto, você está falando aqui, mas assim, eu sou uma gotinha, um grãozinho de areia. Não sou tão expert, não. A gente vai buscando, né? Mas eu estou aprendendo muito ainda, né? Como aquelas mães que lá no começo já estavam, né? Além de me ensinaram, me ajudaram, hoje eu estou aqui, mas eu também vou aprender muito, né? Estou aprendendo ainda muito a lidar com esse tema, com essa dificuldade. Não sou expert, não. A gente está aqui para ajudar e somar. E aquilo que a gente não souber, a gente vai procurar saber. Como eu falei, a informação hoje está nas mãos. Estão buscando bons canais de informação, com bons profissionais que lidam com isso, né? Bons médicos, que hoje em dia você tem tudo pelo telefone, pelo celular, pelo YouTube, pelo Instagram. Mas querendo trocar figurinhas, estou à disposição para ajudar. Ok. Bem, chegamos ao fim dessa entrevista. A minha vontade é ficar aqui falando, perguntando, porque é um assunto que a Rafaela soube manejar muito bem, passar para a gente a necessidade que todos nós temos de aprender um pouco mais sobre espectro autista, da gente se informar e ser uma rede de apoio para as pessoas que necessitam, né? Então, eu gostei demais dessa entrevista e gostaria que vocês compartilhassem o máximo esse vídeo, compartilhassem os shorts que virão a partir desse vídeo, escrevessem lá nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista. Apertem o like, compartilhem, que de fato essa questão é tão importante que o mês de abril é um mês escolhido para ser o mês internacional da conscientização. E esse videocast, o Zé Poesia Videocast, está aqui com o objetivo também de trazer essa conscientização. Então, se você compartilhar esse vídeo por o maior número de pessoas que você puder, se você compartilhar, dar um like, comentar, isso vai ajudar em muito e vai chegar a várias pessoas em várias partes do país. Eu agradeço muito que vocês estiveram conosco até aqui e eu espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. E Rafaela, que está com um dedinho apontando aqui, que ela quer falar mais aqui. Então, vou deixar ela falar. Desculpa, Zé Augusto. É porque a gente acaba, né? É muita coisa para falar sobre o tema, é muito abrangente. Mas, às vezes, as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Vão ver esse vídeo depois, pode perguntar assim, mas como é que talvez que eu faço esse manejo com essa criança que está com essa dificuldade de rotina? Que o autista, geralmente, tem muita dificuldade de rotina. Você conseguir implantar uma rotina nele. Uma dica que eu dou é visual. É botar uma rotina, né? Fazer uma rotina no papel e trabalhar o visual. Trabalhar com desenho, trabalhar com a imagem. Então, se ele tiver a rotina dele da manhã, você vai lá e você faz a rotina dele da manhã visual, mostrando para ele o que ele vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. E aí você vai conseguindo, não é uma coisa rápida, demora algumas semanas. Você vai conseguindo, né? Com que ele se adapte àquela rotina e seja melhor para você manejar com ele. Ele já sabe, ele tem que saber ter uma previsibilidade. O autista detesta ser pego de surpresa, porque ele tem toda uma organização mental daquilo que vai ser feito. Então, quando eu vinha com o Miguel e às vezes tinha que mudar de rua, porque a rua estava interditada, era um caos.
Porque para ele tinha que passar naquela rua. Para ele tinha que passar naquele buraquinho que todo dia ele passava lá na Praia do Farol, para chegar na casa do avô. Ele tinha que passar naquela plaquinha da farmácia e ver todas as letras, ver todos os números. Então, é difícil. Ah, que isso? Mas eles pensam diferente. Então, por que não ajudá-los, né? Nessa nova rotina de colocar algo visual para que você consiga manejar. E ele, aos poucos, vai quebrando essa rotina dele também, né? O Miguel não é mais assim. Ele tem uma rotinazinha que eu sei que tem. Mas ele já melhorou bastante disso aí. Já avançou nisso aí. Ele já não é mais assim. Então, é o visual. E falar do autismo no mês de abril. Muita gente fala assim, mas autismo é todo dia. Sim, a gente que está lidando, a gente lê todo dia. Mas eu acho muito importante, sim, ter um mês do ano, né? Um dia, foi no dia 2 de abril, né? Que foi o dia, né? O dia mesmo foi dia 2 de abril. Para a gente levar essa informação, para a gente tornar visível à sociedade, para a gente tornar público algo que só eu vi porque eu tenho um filho autista. Mas daqui a pouco, o seu filho, talvez, na escola, vai conviver com um amigo autista na sala. Então, é importante a gente levar essa informação. Ele existe, não é modinha, e ele está aí, né? Para a gente discutir e se conhecer mais sobre o tema. Talvez a gente não quer que as mães, que as pessoas sejam expert no assunto. Nós não queremos isso. A gente só quer, como a gente fala aí, né? Que a gente haja, que tenha respeito, que tenha empatia, que tenha cuidado com os nossos filhos e com todas as crianças que têm uma deficiência, vamos dizer assim, né? Seja ela síndrome de Down, autista ou outras deficiências aí que a gente pode estar falando, né? Outros PCDs. Bem, vocês já notaram, né, que o assunto é vastíssimo, profundo, denso, mas também é um assunto, é uma questão de amor, de dedicação, de respeito pelo próximo, de aperfeiçoamento, de adaptação. A Rafaela trouxe para a gente tudo, né? Não tudo, mas um pouco da sua experiência no dia a dia, a sua rotina e toda a sua vida envolvida em torno de um filho com espectro autista, que ela ama, que exige dela mais amor, ela tem amado, tem se dedicado de forma assim extraordinária. Todas as pessoas que convivem com ela, estão perto dela, são testemunhas dessa dedicação e amor. Então, mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Eu vou me despedindo, tá? Compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.